Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô muito bem. Gente do céu, eu tenho muita coisa pra falar. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo com menos de 20 minutos, espero que sim. Vou tentar ser pontual, mas também não vou passar correndo, não. Mas, gente do céu, essa história do banquete que eu tô rezando tá dando pano pra manga, viu? Meu Deus do céu, eu tenho 8 tópicos pra falar com vocês hoje sobre o meu estudo bíblico do banquete. Bom, se você não viu o vídeo que eu falo sobre o banquete, que o banquete são segredos de Deus, que Deus quer contar no nosso coração, você pode ver outro videozinho e depois você volta aqui. Porque hoje a gente vai falar sobre coisas que Deus quer contar ao nosso coração a respeito do banquete dele. Como viver esse banquete, né? A realidade de Deus contando pra nós quais são os segredos do coração dele. Então, a primeira coisa que ele me falou, o primeiro versículo que ele me falou foi assim, ó. Você está sentado diante de uma farta mesa? Não escancare a boca diante dela, nem diga quanta coisa. Lembre-se, olhar ávido é coisa má. E Deus me falava que se eu tô diante do banquete, eu não posso pensar assim, meu Deus, tem muita coisa que Deus quer falar, num sentido de que assim, eu posso relaxar, que tem um monte de coisa aqui pra eu comer, e eu então, num sentido de que eu não vou eu não vou conseguir escolher, tipo, ficar admirada com as possibilidades, né? E aí Deus me falava assim que se a mesa foi posta por ele, se ele tá me contando aqueles segredos, mesmo que eles sejam muitos, que eu acho que eu não tenha capacidade de comer, né, o banquete de Deus, que eu tenho sim, que tudo que ele fez, já que ele fez esse banquete, é providência dele, eu escrevi assim, Deus não dá mais comida do que fome. Então, no tempo certo, no tempo de Deus, eu vou conseguir comer todo esse banquete, entender, compreender todas as coisas que Deus quer contar no meu coração, né? E e tá tudo bem, sabe? Tipo, e eu não posso também como é que fala? Me ficar. Eu esqueci como é o termo agora. Mas ficar resignado, não é resignado, mas acomodado. Ficar acomodado com um monte de coisa que eu tenho pra comer e, não comer e acabar não comendo nada e ficando com fome, né? Deus me fala. Vai comendo devagarzinho, mas não fica admirado com todas essas coisas que eu tenho pra te contar. Aí depois ele fala assim: por educação, acabe primeiro e não seja guloso, para que não o desprezem. Eu tenho muito uma questão de voracidade, né? E aí Deus de novo batia naquela tecla de Santo Inácio, né? Que não é o muito que sacia, mas o pouco, né? Saciado com qualidade. Então a gente não precisa comer todo o banquete de uma vez e comer de um jeito louco, com muita gula, querendo, tipo, ficar saciado. Não, que a gente possa saborear os segredos de Deus através do banquete, né? De uma forma sem sem gula, né? E a gula, muitas vezes, ela aparece na minha vida de vários jeitos, assim. Como quando eu começo a ler sobre um assunto da faculdade, eu penso, meu Deus, eu preciso saber tudo sobre isso. E aí eu fico, tipo assim, muito viciada naquilo. E eu quero mais, 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 mais. E não que isso seja ruim, pode ser determinação. Mas que isso não ocupe um espaço, assim, de vício. Se eu não tiver aquilo, se eu não tiver aquela informação, eu vou ficar mal, sabe? Tipo, e eu sou muito assim, eu quero, 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 nunca tá bom, nunca sou grata, nunca é saciado isso, o desejo em mim. Enfim, espero que vocês entendam, né? Tipo, o que eu tô falando de um jeito mais patológico, não de um jeito que dá uma vontade, por exemplo, salvar almas. Salvar almas, quanto mais você quiser, mais da hora, né? Mas tô falando de coisas que às vezes vão tomando o lugar de Deus, sabe? Tipo, estudo, às vezes quando você se apaixona por alguém e fica tipo, eu quero mais e mais e mais e mais dessa pessoa, sabe? Até coisas muito, muito boas, né? Então, e ele vai falar disso depois também. Aí o terceiro
versículo que me chamou a atenção foi: não estenda a mão para onde o outro estiver olhando, nem se precipite com ele para o mesmo prato. Compreenda o que o seu próximo quer a partir do que você mesmo quer. E aí que Deus falou muito sobre competição comigo, né? Quantas vezes, tipo assim, eu tenho um banquete, tipo, Deus quer me contar várias coisas, e aí tem um colega do meu lado, e aí a gente tem o banquete inteiro. Aí os dois querem o mesmo prato, a mesma coisa. E Deus não quer a mesma coisa para as duas pessoas. Então ele chama atenção e fala assim: mano, se você tá competindo demais com uma pessoa, se você tá competindo demais por alguma coisa específica, se questiona por que você quer aquilo. E quando você se questiona e consegue enfrentar as suas próprias questões, o que falta em você, esse desejo vai ficando mais ameno e você vai conseguindo entender o seu irmão, compreender se ele é parecido com você ou não, se o desejo dele vem na mesma frequência que o seu ou não, né? O que vocês têm em comum disso? E a partir do entendimento do que o seu irmão deseja, né? Você pode amar mais ele. E aí vai continuar assim o versículo: coma educadamente o que lhe oferecem e não mastigue a boca aberta. E aí Deus foi me falando que eu preciso comer o que me oferecem, sabe? O que Deus tem me oferecido, qual é o banquete que Deus tem para mim, que eu possa tomar posse do que Deus tem para mim, não pro outro. O que Deus tem pro outro, o outro vai gostar, vai achar gostoso. Por exemplo, eu gosto de sorvete de limão. Você talvez não goste de sorvete de limão e tá tudo bem. E a Ana Beatriz, Deus vai dar sorvete de limão pra Ana Beatriz, porque a Ana Beatriz gosta, a Ana Beatriz precisa. Eu não preciso de sorvete de limão. Mas, digamos, sei lá, que eu amasse algo muito nutritivo. Eu não consigo pensar agora em algo muito nutritivo, porque eu só gosto de besteira. Mas, enfim, Deus quer que a Ana Beatriz se alimente do que ela gosta também, sabe? E talvez se, sei lá, outra pessoa que não é a Ana Beatriz tomasse sorvete de limão, não ia ser igual, sabe? Não ia ser gostoso tanto quanto é pra Ana Beatriz. Então Deus, ele dá desafios, ele dá situações para as pessoas e é para aquelas pessoas específicas, elas precisam passar por aquilo, é a cruz daquelas pessoas, sabe? Então, tipo assim, coma o que Deus deseja te dar no banquete dele, sabe? Não fique, tipo, olhando o prato da outra pessoa. E se vocês, por via das dúvidas, conseguirem não, se vocês olharem para o mesmo prato, tenha esse discernimento. Isso é para mim ou não, sabe? Saiba também entender. E às vezes é muito engraçado, porque não é para nenhuma das pessoas. Às vezes é só Deus falando assim: vamos conhecer melhor aqui, ó, o que tá acontecendo. Você. É porque a ocasião faz o ladrão, né? Foi minha oração de ontem. A ocasião faz o ladrão. Será que você não tá querendo, sendo egoísta? Isso talvez não seja um teste para você, para Deus lapidar alguma característica sua, né? Então, isso que ele me falou sobre a competição e o outro, né? O que eu preciso trabalhar, muitas vezes, quando eu tô competindo com alguém, e eu tô falando assim por experiência própria, sempre a mesma coisa, né? É sempre a mesma situação com pessoas diferentes. Então, o que eu quero naquela situação? Qual é a raiz daquela situação? E o que o outro quer a partir do meu querer, né? Então, como eu posso resolver isso e fechar esse ciclo que sempre se repete? E tô falando de competição, mas de várias outras coisas, né, que acontecem. Pode se aplicar. Aí um outro versículo que Deus colocava pra mim é que o homem bem educado se satisfaz com pouca coisa, e quando vai para a cama não se sente sufocado. O sono saudável depende do estômago moderado. O homem guloso é sempre acompanhado por mal-estar, insônia, náusea e cólica, né? E aí Deus trabalhava comigo o equilíbrio, né? De, tipo, comer o suficiente também te dá um equilíbrio. Você não fica nem com fome e nem passando mal que você comeu muito. E se você é desregulado, desequilibrado, daí que vem a somatização pro seu corpo, né? Insônia, náusea, cólica, mal-estar, né? Se eu como com
com moderação e sou equilibrada, não sofro as consequências dos exageros e dos vícios, né? E achei isso muito legal, porque às vezes a gente tem algumas consequências na nossa vida. Eu, por exemplo, falta de exercício físico, né? Tipo assim, eu sou sedentária e isso me faz mal. Às vezes eu tô respirando, eu me sinto sufocada, assim, sabe? Então Deus vem me falar assim, que às vezes a consequência dos meus vícios, dos meus desequilíbrios, trazem coisas somáticas pro meu corpo também. Tá tudo muito interligado, eu acredito muito nisso. Aí o 5 vai falar assim: o vinho traz vida para os homens, desde que você beba com moderação. Que vida existe quando falta vinho? Ele foi criado para alegrar as pessoas. Bebido em tempo certo e na medida certa, o vinho traz gozo para o coração e alegra para a alma. Todavia, se bebido de maneira exagerada, o vinho traz amargura para a alma. E aí achei muito legal, porque o que uma coisa positiva pode fazer se faltar equilíbrio, né? Fora que uma coisa positiva ela pode se tornar uma coisa negativa se faltar equilíbrio. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. O vinho em excesso, apesar de ser algo bom, ele traz amargura. Todas as coisas da vida são assim, inclusive relacionamentos e trabalho, que em excesso fazem mal porque tiram Deus do centro, né? E aí eu me lembrei muito do primeiro milagre também, né? O quanto aquele povo, ele precisava, tava faltando, né, o vinho lá naquele casamento. E muitas vezes na nossa vida falta vinho, mas na nossa vida também, às vezes, a gente tá muito bêbado de vinho, a gente fica muito embriagado. Então Deus chama atenção e fala assim que a gente possa não deixar que as coisas elas percam a essência boa delas pelo excesso, né? Eu coloquei aqui, para tudo há um tempo e um momento debaixo do céu. Então, às vezes, algo que é para ser nosso, que é uma coisa extremamente boa, sei lá, uma oportunidade de trabalho. Às vezes, quando a gente não confia em Deus e apressa aquela coisa de acontecer, às vezes ela não é tão boa como ela deveria ser, às vezes a gente estraga. Mesma coisa quando tem uma borboleta dentro de um casulo, Deus tá falando muito forte comigo sobre borboletas ultimamente, e aí você vai lá, você fala, eu vou fazer um bem nela, eu vou ajudar ela a voar, e você tira ela do casulo e ela não tem força suficiente para voar. Então a borboleta ela precisa de um tempo de preparo, né? A gente precisa desse tempo para comer o banquete. Então Deus vem me falar que a gente não, pra gente não estragar as coisas, né? Tomar o vinho na medida certa. Aí depois, no sexto, no sexto versículo, ele vai falar: num banquete, não repreenda o próximo, nem zombe por ele estar alegre. Não o reprove com palavras, nem o atormente com reclamações. E aí, o que isso diz pra mim, né? Que na presença do banquete preparado por Deus, o meu papel diante do outro é deixar o outro livre, sem podá-lo, para que Deus possa fluir nele. Muitas vezes, a gente vê lá o banquete, e aí a pessoa, sei lá, tipo, pegando essa analogia, né? A etiqueta, a galera tá comendo com a mão, sei lá, tá bebendo vinho e tá, tipo, feliz. E muitas vezes a gente vem com a nossa estrutura, com a nossa estruturação e quer podar o outro, né? Quer podar a experiência do outro. Só que, na verdade, Deus está fluindo no outro. E a gente muitas vezes não entende o fluir de Deus. Deus, ele tem várias maneiras, várias pedagogias de alcançar as pessoas, porque ele é Deus. E a gente não pode ficar podando esse fluir de Deus, né? Tentando encaixar o outro, falando, ai, não é assim. Vou falar um negócio que vai ser polêmico, hein? Vou falar um negócio aqui. Você é novo na caminhada, tem que ficar sentado no banco até você estar pronto, preparado. Nossa, vai ficar no banco pra sempre, então, né? Porque se a pessoa for estar preparada pra fazer a coisa, ela nunca vai estar preparada. Porque Deus é algo maravilhoso, é algo que foge do nosso entendimento. A gente nunca tá preparado. Deus, ele gosta dessa coisa crua, ele gosta de escolher as pessoas que não tem nada pra oferecer pra ele ir lá e fazer, mano, você é top, e fazer um troço top, assim, fazer a pessoa crescer de um jeito que a galera olha e fala, mano, como assim essa pessoa cresceu desse jeito? Então, que eu não possa podar os meus irmãos. E como eu faço isso, sabe? Como eu faço, tipo, querendo achar que eu sei como o agir de Deus vai se dar, e eu não sei de nada, né? Deus é Deus e que possa deixar. Possa, eu não posso nada, né? Mas, tipo assim, que as pessoas se sintam livres na presença de Deus pra agir como Deus flui nelas, né?
e ter as experiências que elas precisam ter em Deus. E que Deus, a partir disso, ele possa surpreender nós também, que já estamos caminhando há muito tempo e que muitas vezes ficamos presos nessas estruturas, que a gente possa deixar que Deus surpreenda a gente no nosso, que a gente possa comer de outros jeitos o banquete de Deus, né? Os segredos de Deus, do coração de Deus. Aí o versículo 7, sétima coisa que me chamou a atenção. Pediram para você presidir o banquete? Não fique envaidecido, mas se comporte como os outros, como se fosse um deles. Nossa, esse é meu favorito. Cuide de cada um e depois sente-se, tendo providenciado o que cada um necessita. Acomode-se para alegrar-se com eles e receber a coroa pelo seu bom desempenho. Vai falar sobre liderança, esse aqui, né? Na primeira parte, se comporte com os outros como se fosse um deles. O líder, ele precisa estar em comunhão com as outras pessoas, né? Com os liderados. E ele precisa se mostrar igual. Mesmo que Deus dê uma visão espiritual para ele, Deus dê algo maior para o líder, né? Que o líder enxerga de um jeito diferente, ele precisa se comportar como os liderados, porque ele faz parte do grupo. Ele não é diferente em dignidade dos outros do grupo. Só que Deus dá essa visão para que ele tenha intencionalidade, sabe? O líder, ele precisa ter esse olhar, mas também precisa se identificar como um membro do grupo. Acho que isso me chama muita atenção. E ele deve cuidar com prioridade dos membros do grupo, né? Tipo, o líder, ele pensa em todos primeiro, ele alimenta todos os membros do grupo para depois ele se sentar à mesa, para depois ele ser alimentado. Isso me chama muita atenção também, que o líder, ele se alimenta. E muitos líderes cuidam de vários liderados, cuidam de todo o rebanho, mas quando chega a hora de ser cuidado, de sentar à mesa, o líder não senta à mesa, né? E que a gente possa, como líder, como liderança, também saber sentar à mesa, né? Se alimentar, deixar que Deus cuide das nossas coisas. Enquanto a gente cuida das coisas dos outros, Deus cuida das nossas coisas, né? Aí, nossa, eu falei que era 8, mas são 9. Faltam mais 2 versículos. O próximo versículo vai falar assim: Fale, ancião, pois isso lhe convém, mas tenha discrição e não atrapalhe a música. Ancião aqui são as pessoas mais velhas, que eu entendo como as pessoas de caminhada, né? E aí, as pessoas de caminhada, elas precisam falar. E não só falar, mas elas precisam se movimentar, não mostrar, mas, tipo assim, ter posturas ativas dentro da igreja e também na comunidade, né? Então, elas precisam aprender a se posicionar, mas elas precisam aprender a se posicionar, eu preciso aprender a me posicionar em momentos certos, assim. Eu não posso me posicionar quando Deus está fazendo, sabe? Você vai falar assim, não atrapalha a música. Eu escrevi assim, a referência à música me chama muita atenção, porque a música envolve o meu ser, e também as coisas de Deus envolvem as pessoas e o meu ser. Eu não posso passar por cima do mover de Deus, do fluir de Deus, né? Então, eu preciso me posicionar socialmente dentro da igreja, falar quando não tiver o mover de Deus acontecendo. Mas quando Deus arrumou outro jeito de se mover, eu fico caladíssimo. Perfeito. Mas que eu possa também saber e ter esse discernimento de me posicionar, né? Quando necessário, quando não tiver nada que acolha, que faça o papel do mover de Deus, né? Por isso que nós somos os instrumentos de Deus. Porque quando não tem nada que aconteça em prol de Deus, nós somos esse tudo, né? Quando tem um jovem sarado, tem em algum lugar, tem Deus nesse lugar, né? É nesse sentido que eu tô falando. E aí, por fim, vai falar assim: chegando a hora, levante-se e não fique por último. Volte logo para casa, ao invés de ficar vagando. É o fim do banquete, quando Deus, ele termina de contar os segredos do coração dele. A gente precisa se levantar e ir para casa. Onde é a nossa casa? É o céu, né? Então, Deus, ele fala assim que ele só vai parar de contar os segredos para nós quando a gente for ao encontro dele, né? E como que a gente tem agido, muitas vezes, nessa saída do banquete, né? Tipo, o que eu faço com os segredos que Deus conta pra mim, né? Porque o banquete pode acontecer várias vezes. Você pode, tipo, comer e aí depois sair,
né, caminhar em direção à casa, depois você pode comer mais e caminhar em direção à casa. Então, como eu tenho me portado, eu tenho ficado vagando pelo caminho em direção ao céu, sabe? O que que tem me distraído nesse caminho em direção ao céu e como eu posso ter um foco no caminho em direção ao céu depois que eu saio do banquete de Deus, né? Para ir ao encontro de Deus. Então é isso, espero que tenha edificado vocês, né? Nossa, esse estudo bíblico, esse arco do meu estudo bíblico foi muito bom pra mim, espero que tenha sido bom pra vocês. Olha, 20 minutos de vídeo eu fiz. E o que mais que eu ia falar pra vocês? Esqueci totalmente o que eu ia falar pra vocês. Mas é isso, gente. Espero que tenha edificado. Acho que acabou agora essa história do banquete. Posso estar errado, né? Vai que Deus quer falar mais alguma coisa. Mas acredito que tenha acabado. E muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Comentem aí o que vocês acharam. Teve algumas coisas que era bem parecida, né? Mas eu achei um pouquinho diferente, então eu fui separando. Espero que vocês gostem dessa partida. Que Nossa Senhora passe à frente da vida de vocês, os desejos de vocês. E que o dia de vocês seja ótimo. Beijinhos. Salve Maria. Até amanhã ou o próximo dia que eu resolver gravar.